Na noite de Halloween, um portal que conecta o mundo dos vivos e o mundo dos fantasmas se abre, e os monstros que saem de dentro dele invadem o universo dos filmes animados. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos o especial de Halloween de Sing e outras histórias de terror de 2024, então preparem-se, é hora do recap! Muito antes de um grupo de malfeitores denominados Caras Malvados aterrorizarem a cidade lutando para chegar ao topo do mundo do crime, existia um bandido louco chamado Assombroso. Esse criminoso ficou famoso por realizar roubos de peças antigas e o seu item mais precioso era o amuleto Meia-Lua. Com o tempo, Assombroso ficou paranoico com a possibilidade de que alguém roubasse o amuleto, então ele se trancou em casa e passou seus últimos dias completamente obcecado por aquele objeto. Antes de morrer, o ladrão fez uma última promessa dizendo que se alguém se atrevesse a roubar a sua joia lendária, ele assombraria essa pessoa para sempre. Após contar essa história macabra, o lobo tenta convencer a sua gangue de que essa é a missão perfeita para ser realizada no Halloween. Porém, Tarântula é terminantemente contra essa ideia, pois sabe que essa é apenas uma desculpa de seu chefe para assustar a equipe no dia do Halloween, assim como ele fez nos anos anteriores. Quando percebe que os seus amigos não confiam que suas intenções são genuínas, Lobo pede perdão pelas pegadinhas que aprontou no passado e afirma que ninguém nunca foi capaz de roubar a mansão de Assombroso. Portanto, essa é uma excelente oportunidade de tornar os Caras Malvados ainda mais famosos no mundo do crime. Apesar do medo de que a lenda seja verdadeira e Assombroso retorne do mundo dos mortos para assombrá-los, a gangue topa esse desafio e na noite de Halloween eles se preparam para invadir a mansão. Porém, para surpresa de todos, assim que eles chegam no local, os portões da mansão se abrem sozinhos e o Sr. Cobra facilmente consegue abrir a porta com uma chave de fenda. A próxima missão da equipe é encontrar a cripta de Assombroso, onde ele guardou seus maiores tesouros. Ao ligar a lanterna na direção de uma foto que está pendurada na parede, Cobra percebe que está sendo seguido pelos olhos de Assombroso, mas Lobo garante que aquilo não passa de uma ilusão de ótica. Quando vê um piano empoeirado exposto na sala, Tubarão começa a tocar e de repente uma passagem secreta se abre atrás da estante de livros. Nesse momento, uma armadura fantasma aparece e corre atrás dos ladrões com o machado nas mãos. Ao ver os seus amigos em perigo, Lobo cria uma distração para conseguir se aproximar do soldado e consegue interromper a batalha, pois a armadura é automatizada. Após analisar todas as armadilhas espalhadas pela mansão, Lobo chega à conclusão de que Assombroso dedicou seus últimos anos de vida para fazer a sua casa parecer assombrada, e assim tentar evitar que os outros ladrões invadissem a propriedade. Depois de descobrir a verdade, o grupo segue tranquilamente pelo túnel e encontra o santuário de Assombroso. Neste momento, a gangue se depara com um amuleto e após roubá-lo, os ladrões retornam para o carro para dar o fora daquele lugar. No entanto, quando estão no jardim da mansão, eles escutam alguns rugidos, mas não conseguem enxergar de onde está vindo aquele barulho devido à neblina. De repente, um guerreiro corre em sua direção e está prestes a eliminar os invasores com seu machado. Porém, antes de concluir o golpe, Lobo revela que é ele quem está escondido dentro daquela armadura. No dia seguinte, o líder da gangue percebe que os seus amigos ainda estão chateados e mais uma vez pede desculpa por tê-los assustado. Enquanto toma o seu café, Lobo começa a ouvir a música que Tubarão tocou no piano enquanto eles estavam na mansão de Assombroso e fica pensativo pois nenhum de seus amigos está escutando aquele som. Várias horas se passam e Lobo continua ouvindo o som do piano, então começa a procurar pela casa para descobrir de onde está vindo aquela música. Nesse momento ele olha para o amuleto e se pergunta se aquele objeto é realmente amaldiçoado. Durante a noite o ladrão não consegue dormir, pois está sendo assombrado por pesadelos envolvendo a mansão abandonada. No meio da madrugada, Lobo é acordado por seus amigos, que revelam que Piranha desapareceu. O Tubarão conta que ouviu uma briga no meio da noite e quando foi ver o que estava acontecendo, ele encontrou uma pena que pertence ao Assombroso. Preocupado com seu amigo, Lobo retorna à mansão na companhia dos demais membros de sua gangue e decide devolver o amuleto para que o fantasma de Assombroso os deixe em paz. Ao entrar na casa, o grupo é recebido pelo Guerreiro Fantasma,
mas Cobra consegue imobilizá-lo, enquanto Tubarão arremessa um pezinho de coelho da sorte em sua direção. Apesar de não ter causado nenhum dano em seu alvo, o pé de coelho acaba ricocheteando no teto e derruba o lustre em cima da armadura. De repente, o fantasma de piranha aparece e os ladrões decidem fugir. Nesse momento, o lobo corre em direção à cripta com a intenção de devolver o amuleto, pois acredita que ao fazer isso tudo voltará ao normal. Porém, nessa hora, o fantasma de Assombroso aparece diante dele e revela que roubará a alma dos amigos de Lobo. Dessa forma, ambos estarão quites. Ao descobrir que sua equipe foi eliminada por sua causa, o ladrão se desespera e oferece sua própria alma como pagamento para que seus amigos possam voltar à vida. Quando o Lobo está no auge do desespero, seus amigos aparecem e revelam que tudo não passou de uma pegadinha, pois eles queriam se vingar por todas as vezes que seu chefe os assustou no Halloween. O primeiro passo do plano idealizado por Tarântula foi espalhar pequenas caixas de som por toda a casa, para fazer Lobo pensar que somente ele estava ouvindo a música. Em seguida, eles criaram um par de óculos de sol de realidade virtual para provocar um pesadelo em seu chefe e equiparam a mansão com uma tecnologia capaz de criar hologramas. Aliviado, Lobo parabeniza sua equipe por ter criado aquele plano brilhante e pega o amuleto de volta. Porém, ao colocá-lo no pescoço, seu corpo é enfeitiçado e se pulveriza, sobrando apenas o seu crânio. Nesse momento, seus amigos entram em pânico e lamentam a morte do seu chefe. Quando eles estão convencidos de que a maldição é real, Lobo aparece e o grupo descobre que foi enganado mais uma vez. Segundo Lobo, ele sempre soube do plano de sua gangue e fingiu estar surtando para ter a chance de planejar a sua vingança. Após dar uma olhada no laptop de Tarântula, Lobo aprendeu a usar os hologramas e usou a tecnologia dos seus amigos contra eles, provando mais uma vez que é o membro mais esperto da equipe. Enquanto isso, na noite de Halloween na cidade de Red Shore, os moradores se reúnem no Teatro Moon para assistir a um musical. Durante o espetáculo, Mina nota que o pneu do seu carro furou, e quando desce para trocá-lo, ela percebe que o veículo desapareceu. Enquanto ela procura um jeito de sair daquela floresta, uma abóbora falante brota do chão e começa a cantar enquanto caminha em sua direção. Quando se dá conta do que está acontecendo, Mina já está cercada por vegetais zumbis e se afasta lentamente. Nesse momento, a elefanta vai parar dentro de um castelo abandonado e se junta aos moradores para dançar ao som do piano tocado por Johnny. Após ser capturada pelos vegetais, Mina fica presa dentro de uma máquina construída por Ash e se transforma em um limão siciliano para se juntar à horda de vegetais zumbi. Ao final da apresentação, quando toda a plateia vai embora, os integrantes do show se organizam para ir à festa de Halloween na casa de Clay. Quando está prestes a ir embora, Ash convida o Sr. Moon para se juntar a eles, e antes de sair, o Koala apaga as luzes do teatro. Nessa hora, as decorações de Halloween que estavam na prateleira acabam sendo derrubadas, e Moon leva uma pancada na cabeça. Após se levantar, ele vai ao encontro dos seus amigos e entra na caminhonete, mas no meio do caminho o grupo é parado por um policial, que revela que houve uma explosão e um vazamento no laboratório de ciências. Portanto, eles tiveram que interditar a estrada. Imediatamente, Johnny se despede do policial e dá meia volta. Porém, assim que o gorila vai embora com seus amigos, o policial é infectado pela substância que está espalhada pelo asfalto. Depois de mudar sua rota, o grupo finalmente chega à casa de Clay e Moon começa a desconfiar quando percebe que eles foram os únicos convidados a chegar no local. Quando Ash toca a campainha, todas as luzes do jardim se apagam e Clay aparece com os olhos coloridos, como se estivesse enfeitiçado. Nesse momento, a equipe se assusta e acaba caindo em uma poça de gosma colorida. Logo depois, os outros convidados aparecem e estão agindo como zumbis. Ao olhar para trás, Moon e Dona Kiki percebem que seus amigos também foram infectados, porém, em vez de atacá-los, eles começam a dançar e cantar a música Thriller de Michael Jackson. Apavorada, a dupla tenta fugir, mas acaba sendo cercada
cercada pelos dançarinos até que Dona Kiki encontra uma brecha para escapar. Enquanto eles fogem, novos zumbis aparecem e começam a persegui-los. Então a dupla precisa entrar em um barco e fugir pelo rio, pois essa é a única forma de não serem alcançados pelos monstros. Porém, quando Koala pensa estar a salvo, um polvo gigante surge de dentro do rio e os ataca com seus tentáculos. Nesse instante, ele é atordoado pela Dona Kiki e percebe que tudo não passou de um sonho, pois ele desmaiou após levar uma pancada na cabeça. Depois de ajudá-la a se levantar, Kiki diz que estão todos lá fora no carro esperando pelo Koala, e após apagar as luzes, ela começa a perseguir o Sr. Moon com os olhos esbugalhados. Algumas noites antes da chegada do Dia das Bruxas, uma nave alienígena sobrevoa a plantação de abóboras do fazendeiro Jeb e despeja uma grande quantidade de líquido radioativo por toda a fazenda. Após contaminar o local, o disco voador vai embora e Jeb sai de casa para investigar o que está acontecendo, pois ouviu um barulho suspeito vindo do lado de fora. Depois de vasculhar os arredores, o idoso percebe que não há ninguém por perto e decide voltar para casa. Porém, quando ele vira as costas, uma abóbora mutante o ataca. Dias depois, quando finalmente chega o Halloween, Elo e Bob estão animados preparando suas fantasias. Mas para o Dr. Barata, o Dia das Bruxas não possui um bom significado. O cientista conta que quando criança, ele sempre tinha os seus doces roubados pelos valentões do bairro, e por conta disso, o Halloween se tornou um gatilho para memórias sombrias. Após ouvir essa triste história, Susan tenta animar o seu amigo e afirma que a Noite das Bruxas é muito especial para a equipe, já que eles são monstros de verdade. Porém, toda a diversão que o grupo estava planejando ter é interrompida pela chegada do General Monger, que pede ajuda de Susan e seus amigos para combater um OVNI que invadiu o espaço aéreo da Califórnia. Sendo assim, a equipe terá que fazer uma varredura para verificar se há algum intruso alienígena no planeta. Coincidentemente, a missão para a qual a equipe foi enviada é na mesma cidade onde moram os pais de Susan, então a jovem decide fazer uma visita a eles antes de iniciar o trabalho. Nesse momento, ela aproveita para explicar o motivo de não poder comparecer à festa de Halloween de sua família, pois foi recrutada para mais uma investigação. Durante a conversa, ela descobre que o seu pai está a caminho da plantação do fazendeiro Jeb para comprar mais abóboras e se oferece para ir em seu lugar, pois a cidade não está segura. Enquanto procura pelos extraterrestres, o Dr. Barata toca a campainha das casas para escanear os moradores e verificar se eles não são alienígenas disfarçados. Nesse meio tempo, Bob vai atrás de doces e Elo aproveita sua aparência monstruosa para tentar assustar as crianças, mas acaba sendo confundido com um humano fantasiado. Naquela noite, um dos moradores do bairro chega em casa com uma abóbora que comprou da plantação de Jeb e seu filho usa uma colher para esculpir uma boca e um par de olhos no vegetal. Porém, nessa hora, Jack começa a falar e após criar um par de braços e pernas, ele ataca todos os membros da família. Ao chegar na fazenda de Jeb, Susan começa a procurar pelo fazendeiro e decide dar uma olhada no celeiro. Nesse momento, ela descobre que Jeb foi feito prisioneiro por suas próprias abóboras, que subitamente ganharam vida. Como Jeb é o principal fornecedor da região, quase todas as casas da cidade possuem pelo menos uma de suas abóboras, e todas elas se unem para aterrorizar os humanos na noite de Halloween. Apavoradas com a invasão, as crianças começam a correr pelas ruas e atraem a atenção dos monstros, que logo percebem que há algo errado acontecendo. Enquanto caminham livremente pelo bairro, as abóboras roubam os baldes das crianças e quanto mais doces elas comem, maiores elas se tornam. Após ingerir uma enorme quantidade de açúcar, Jack se torna maior do que todas as outras abóboras e começa a liderar a sua legião até a residência dos pais de Susan, pois o lugar está repleto de doces. Imediatamente, o Dr. Barata e seus amigos correm para frente do jardim da família Murphy, com o objetivo de impedir que aquele exército invada a casa. Logo em seguida, Susan aparece e as abóboras começam a se fundir entre si,
para formar um monstrengo gigante. Enquanto seus amigos lutam contra o Titã, Bob aproveita para devorar todos os doces que estão espalhados pelo jardim, para garantir que as abóboras não conseguirão pegá-los. Após escalar o corpo do monstro, Susan tenta arrancar os seus braços, mas acaba sendo capturada. Ao ver a sua amiga prestes a ser esmagada pelo vegetal, Elo tenta distraí-lo, mas acaba sendo arremessado para bem longe. Nesse momento, o Dr. Barata tem uma ideia brilhante e pede que as crianças arremessem todos os seus doces na boca da abóbora. Em poucos minutos, o cientista constrói uma engenhoca para disparar mais doces, e depois de ingerir uma enorme quantidade de açúcar, as abóboras começam a explodir. Ao ver o seu inimigo enfraquecido, Susan aproveita para golpeá-lo e envia a cabeça do Titã para o espaço com um único soco. Para sua surpresa, Jack demonstra ser capaz de voar, então Susan chama Insectossauro para finalizar o serviço, e o animal explode a abóbora. Durante a explosão, todos os doces que foram devorados pelo vegetal começam a cair do céu e são devolvidos para as crianças. Após salvar o mundo mais uma vez, a equipe Monstros recebe uma nova visita do General Monger, e Susan fica muito feliz ao descobrir que ainda terá a chance de aproveitar a noite de Halloween com sua família e amigos. Enquanto isso, muito distante dali, ao sair para pegar doces, os filhos de Shrek encontram um grupo de adolescentes medrosos que se assustam ao vê-los e fogem, deixando todos os seus doces para trás. Enquanto os trigêmeos devoram os doces, Shrek se aproxima e os parabeniza pelo excelente trabalho. Em seguida, Fiona aparece e leva as crianças de volta para casa. Porém, ao entrar lá, o ogro é surpreendido por uma festa de Halloween, organizada por seus amigos, mas Burro fica frustrado quando percebe que não conseguiu assustar o seu melhor amigo. Mesmo assim, ele não desiste de sua missão e revela que o grupo preparou algumas histórias arrepiantes para contar ao longo da noite. Segundo o Gato de Botas, é impossível Shrek não se assustar ao ouvir essas histórias macabras. O felino afirma que quem conseguir permanecer na casa até o fim da noite será considerado o rei do Halloween, e Shrek aceita o desafio, pois está confiante de que nada é capaz de assustá-lo. Em seguida, ele convida todos os seus amigos para participar da competição, e Fiona revela que levará os trigêmeos para assustar as crianças da vizinhança. Assim que sua esposa sai de casa, Shrek guia o grupo até o castelo Duloc e afirma que eles terão que passar a noite inteira lá dentro para cumprir o desafio. Segundo a lenda, aquele lugar é assombrado pelo fantasma do Lord Farquaad e está abandonado há vários anos. Enquanto o grupo caminha pelo jardim do castelo, o ogro aciona um mecanismo que dá início ao show de marionetes que foi construído para dar as boas-vindas aos visitantes. Porém, depois de tantos anos abandonados, os bonecos agem de forma estranha e começam a destruir uns aos outros durante o espetáculo, deixando Burro e seus amigos completamente apavorados. Após entrar no palácio, o grupo se reúne ao redor da lareira e Biscoito decide contar a primeira história da noite. No Halloween passado, ele estava morando com sua namorada e no meio da noite, depois de uma discussão, acabou sendo expulso de casa. Sendo assim, Biscoito não teve outra opção a não ser pedir abrigo ao padeiro que o criou e conseguiu convencê-lo a fazer outra namorada para ele. Depois de escolher a forma perfeita, Biscoito ajuda o padeiro a preparar a massa e decide alterar a receita, adicionando muito mais açúcar do que deveria, pois deseja ter uma namorada amável e que vá ficar com ele para sempre. Quando Suzy está prestes a sair do forno, Biscoito pede que o padeiro vá dar uma volta para que ele possa ter privacidade com sua nova namorada, e ambos se apaixonam à primeira vista. Nos dias seguintes, o casal viveu um romance de novela e logo foram morar juntos. Porém, não demorou muito até que Biscoito começasse a se incomodar com o excesso de carinho de Suzy. Apesar de ser muito amorosa, Suzy demonstra ser extremamente grudenta e controladora, o que logo começa a deixar Biscoito incomodado, pois ele não consegue ter nenhum minuto sozinho. Quando finalmente consegue despistá-la, Biscoito tenta fugir, mas Suzy consegue encontrá-lo e acidentalmente derruba o seu namorado na fornalha. O casal está prestes a cair dentro de uma batedeira gigante
quando Biscoito decide empurrar a sua amada dentro da massa e volta para casa aliviado. Porém, o que ele não imaginava é que ao misturar Suzy com toda aquela massa, um novo exército seria criado, e no meio da noite, uma horda de namoradas zumbis invade a casa de Gergelim para devorá-lo. Depois de ouvir essa história, os 3 porquinhos ficam apavorados e logo correm para casa. Então o Lobo Mau decide ir atrás deles. Ao ser confrontado sobre como sobreviveu ao ataque, Biscoito não sabe o que dizer e decide ir embora, pois não quer admitir que a sua história foi inventada. Em seguida é a vez do Burro tentar assustar os seus amigos e conta sobre o dia em que ele e o Gato de Botas foram pegos por uma tempestade e decidiram passar a noite em um hotel. Porém, enquanto tomavam banho para ir dormir, o felino foi atacado pela anfitriã e depois disso ele nunca mais foi visto. Ao ouvir o desfecho da história, o Gato de Botas afirma que não foi assim que as coisas aconteceram. Segundo o animal, quando sentiu o perigo se aproximando, ele sacou sua espada para lutar. De repente, Burro entrou no banheiro e derrubou a porta em cima da anfitriã para salvar o seu amigo. Nessa hora, a dupla descobriu que a dona do hotel, na verdade, era o príncipe encantado disfarçado que foi atrás da dupla em busca de vingança. Então ele usou sua varinha para se livrar do Gato de Botas. Porém, quando pensou que estivesse partido dessa para melhor, o felino acordou e percebeu que tudo não passou de um sonho. Furioso por perceber que o Burro está tentando eliminá-lo de todas as formas possíveis ao longo da história, o Gato de Botas decide dar o troco e muda o cenário para fazer com que o seu amigo seja devorado por um waffle gigante. Nesse momento, o Burro conta com a ajuda de Pinóquio para fazer o Gato de Botas entrar em contato com aquilo que ele mais teme na vida. Ao sentir as gotículas de água sendo borrifadas em seu corpo, o felino foge apavorado e Shrek decide contar a última história da noite, pois está convicto de que ganhará aquela competição. Alguns anos atrás, quando trabalhava como babá, Shrek foi contratado para cuidar de um garoto que todos julgavam como louco. Ao entrar no quarto do menino, o ogro percebe que ele não é uma criança comum, pois seu corpo é feito de madeira. Mesmo assim, Shrek decide ficar para ajudar Gepeto a lidar com seu filho e é atacado com uma grande quantidade de lambreca. Ao ser questionado sobre o motivo de agir daquela forma, Pinóquio revela que há uma voz em sua cabeça ditando tudo o que ele deve fazer e diz que não consegue ignorá-la. Alguns minutos depois, quando Shrek acredita que finalmente conseguiu colocar Pinóquio para dormir, o menino começa a engatinhar pelo teto e o ataca. Furioso após levar um chute nos Países Baixos, o ogro arremessa o boneco de madeira pela janela e ele vai parar no meio da cidade. Nesse momento, um grilo falante sai de dentro do ouvido do garoto e Pinóquio descobre que aquela é a voz que estava na sua cabeça por todo esse tempo, dizendo o que ele deveria fazer, então decide esmagar o inseto. Após contar essa história, Shrek mostra para Pinóquio o grilo que supostamente estava dentro de sua cabeça e o boneco foge assustado. Quando percebe que Burro é seu último adversário da noite, o ogro começa a falar sobre o fantasma de Farquaad, e de repente os móveis do castelo começam a se movimentar. Ao ver a armadura de um cavaleiro fantasma correndo em sua direção, Burro decide fugir e Fiona aparece. Em seguida, Shrek desmonta a armadura e descobre que os trigêmeos estão escondidos lá dentro. Então agradece a sua família por tê-la ajudado a manter o seu título de Rei do Halloween. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual desses contos de terror é o mais assustador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!